Outra coisa também sobre este filme é que, opá, e também desculpa-me fazer esta introdução, que eu sei que falaste do climax e já está muito bem feito, mas a verdade é que também existem algumas partes que aqui que também não fazem muito sentido, por exemplo, tal coisa de quando chegas ao prédio, porque é que o Kay está lá. Não há nenhuma explicação porque é que o Kay está lá, é até porque aparece o irmão da Ina que também está lá, e isso também não faz muito sentido. Sim, eu tenho que concordar aqui contigo com a parte do irmão da Ina. Com a parte do Kay, eu acho que eles dão a entender que o polícia vai à casa do Kay, porque a casa vai à empresa dele de jornalismo, e o que acaba por acontecer é ele diz-lhe que ele está à procura da Ina e o Kay deve-se ter lembrado, ou deve, por alguma razão, deve saber isso. Percebes? Aí já está um pouco bem explicado. Agora, realmente, a parte do irmão, eu não sei como é que o irmão sabe desse lugar, ou pelo menos já não me recordo. E porque é que ele foi lá. A única coisa que eu posso pensar é que, mas mesmo assim, lá está, não faz muito sentido. É que ele de alguma maneira organizou isto com o Kay. Um, Porque nós, momentos atrás, nós vemos que quando ele está a fugir para esse prédio, ele aproveita a boleia da sobrinha e a sobrinha nem sabe muito bem para onde é que o vai levar. Por isso eu duvido muito que o resto das personagens conheçam também esse sítio. E claro, é o que eu digo, esse climax está feito, mas tem as suas. Não é? Há certas coisas que nós temos que nos abstrair para poder aproveitar um filme deste género. Pois é, que eu acho que aqui é essa mesma coisa. Mais vale abstrair porque, pronto, eles tentam às tantas mostrar ali as personagens todas para construir isto tudo, mas não tiveram o tempo suficiente para explicar o porquê delas lá estarem. Outra coisa que também acontece nesse climax, pronto, é que o Kay aí também decide ajudá-lo no momento final, como tu disseste. Ele queria trazê-lo para a polícia, mas a verdade é que no fim ele ficou: ok, eu estou a perceber o que é que tu queres fazer isto e eu concordo contigo, por isso eu vou-te ajudar. Sim, o Kay tem então a sua redenção e de certa maneira também as outras personagens são redimidas, mas lá está, assim, este momento não passa de um momento, vá, assim, arranjado para então justificar, não é, as ações heroicas das personagens, porque elas se calhar lá está, como tu dizes, não tinham razão para estar lá, mas é como eu te digo, tu quando estás a ver um filme deste género há um certo grau de abstração que tens que ter, claro, e pronto, claro que por vezes a história não está bem escrita, nota-se, mas eu acho que este é um daqueles aspectos que pronto, uma pessoa tem que se abstrair um bocado. Pode dizer, como eu já referi, então para ele tentar trazê-la de volta, ele vai encontrá-la no céu. E como nós já falámos, é um mundo diferente no céu. Existe a Terra, existe o céu. E eles tentam ligar o céu e a Terra com a rapariga solar. Por acaso, nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Acho que nunca tinha pensado nessa parte do céu e da terra de estarem ligados. Mas a verdade é que efetivamente isso acontece. E ele então parte pelo tal arco do templo e consegue encontrar a Rina lá no céu, nas nuvens. E como é falado então antes no filme, as nuvens têm todo um ecossistema de animais vivos porque é todo um outro mundo. E então ele lá encontra a Ina deitada no chão, quase que, por assim dizer, à espera dele. E ela está ali porque nós ainda não referimos até agora, porque nós guardamos então os momentos finais para serem mais debatidos aqui perto do final. Mas a verdade é que ela, ao usar os poderes de trazer o sol, ela estava lentamente a transformar-se em água, ou neste caso o seu corpo passava a ser translúcido como água, e ela então, de certa maneira, estava a absorver, podemos entender assim, ou pelo menos eu entendi assim, a água que ela usava e então estava a ser uma espécie de sacrifício, que ela utiliza esta própria palavra, sacrifício pelo tempo. E por isso então ela acaba no filme, quando faz então os seus 16 anos, acaba então por desaparecer e ser sacrificada e ir então para todo aquele ecossistema, como se fala, lá no cimo das nuvens. E então, quando o Hodaka encontra a Rina, o que acaba por então acontecer é que eles juntam-se e ele quer definitivamente trazê-la para a Terra e então segue-se aquilo que eu acho que é o segundo clímax do filme, que é então quando eles estão os dois a chover, por assim dizer, a cair. Claro que eles não estão a chover, eles estão a cair do céu, mas acho curioso porque se todo o filme era sobre chuva e de repente eles então começam a cair do céu, estão a cair do céu como se fosse chuva, por assim dizer. Eu acho que aí está aí uns paralelismos muito bem feitos. Sim, isso acaba por ser um segundo climax, até porque eles aí fazem, ou pelo menos o. Até acaba por ser eles em conjunto, acabam por fazer a decisão de preferem que chova
pronto, durante muito tempo do que propriamente que venha ao sol. Então, também esse pensamento extra de estar a fazer uma decisão que não vai mudar só a eles, certo? Porque o tempo vai mudar a vida de muitas pessoas, também acaba por se juntar aqui e por isso é que também acaba por também trazer uma certa emoção a vê-los a fazer isto. Sim, lá está, é um momento de grande importância, é um momento emblemático, e ele até diz mesmo: eu quero-te mais do que um céu azul. Ou seja, isso por acaso foi uma das frases que eu achei curioso. Claro, estamos a ver um romance entre jovens adolescentes, e então é claro que dá asa então, a este tipo de coisas, mas é uma coisa realmente interessante, porque ele ali mostra então a parte de que ele já não quer saber mais do tempo. E isto, estou a dizer isto porque tu no início perguntaste-me se ele gostava da chuva. E eu acho que ele no fim já não queria saber porque já sabia que tinha a rapariga com ele, já sabia que tinha a Rina com ele. E portanto ele no início gostava da chuva, se calhar por causa da potencial ligação que tinha com ela, porque ainda não a conhecia, mas no fim já não queria saber porque pronto, sabia que ela estava lá e que em qualquer altura podia ir ter com ela, ou pelo menos assim achava ele, não é? Pois exato, até pronto, podemos ver que ele então, no início preocupava-se com o tempo, né? Porque ele tinha aquela altura em que ele adorava a chuva e dançava, e então ele aqui faz outra vez essa decisão de escolher, de certa maneira, uma pessoa do que o tempo. E que o tempo temos que ver que continua a ter o seu poder. Sim, claro. Como eu tinha dito, pronto, por isso é que eu às tantas fiquei com a sensação que ele cada vez preocupava-se menos com o tempo, preocupava-se menos com a chuva, porque ele às tantas até estava a ficar mais agarrado à Ina, se podemos dizer assim. Preocupava-se menos com o céu e mais com as suas emoções. Exatamente. E como nós dissemos, elas estão interligadas, mas no fim ele foi capaz então de dividir essas emoções e dividi-las então do tempo. E passou então a sentir uma coisa diferente pelo tempo e outra coisa diferente pela Rina. Neste caso, deixou de gostar da chuva e passou a gostar dela. Por acaso é algo que realmente faz sentido. E nós basicamente debatemos a maior parte do filme, exceto mesmo aquela extensão final que acontece em que basicamente ele é então, na verdade, apanhado pela polícia e durante 3 anos, até acabar o liceu, ele é forçado então a voltar para a ilha, forçado a voltar para a sua vida antiga. E o que depois também ficamos a saber é que a chuva acaba por inundar Tóquio. Aliás, isto já é uma coisa super conhecida de anime, que é sempre que acontece alguma coisa, é Tóquio que sofre. Ou seja, o que eu quero dizer é sempre que sai uma anime nova, essa anime, alguma coisa acontece a Tóquio. Ou quer seja ela invadida por extraterrestres, quer seja o Godzilla, quer seja o que quiser, e neste filme é a chuva. E efetivamente Tóquio fica inundado por água, graças à decisão que eles tomaram. Essa parte, para mim, pelo menos para mim, é um bocado cómica, porque eles simplesmente decidem dizer: olha, vai chover durante 3 anos e é isso. E pronto, aí. Pá, é piada porque quando ele volta para Tóquio é claramente está quase tudo inundado, só os prédios altos é que dão para ver. Mas eles também tentam cobrir um bocado dessa história com uma mulherzinha que eles uma vez ajudaram a trazer o sol, a explicar que é normal chover assim durante tempo, porque a verdade é que Tóquio, de certa maneira, como ela explica, já foi assim e não há mal nenhum em estas pessoas tomarem estas decisões. Sim, ali no fim eu sinto que há um bocadinho uma alusão ao problema das alterações climáticas, quando ela menciona, lá está, que toda aquela zona de Tóquio que está inundada, na verdade antes era parte de uma baía, ou na verdade antes estava debaixo d'água. Portanto, a natureza apenas reclamou aquilo que era dela, ou seja, não fez nada de errado. E lá está, como tu dizes, esta história ajuda um bocado a cobrir, se calhar, o erro que eles fizeram em ter trazido a Ina de volta. E depois o Hodaka, a nossa personagem principal, tem então uma última interação com as personagens que conheceu, e nós vemos o que é que aconteceu passado 3 anos, e por exemplo uma que eles mostram é com o Kei, que agora dá a sensação que é um jornalista muito mais bem sucedido. Neste caso temos também o gato, a qual o Hodaka tinha chamado de Chuva. Temos o gato já bem gordinho, sinal que já está a viver uma vida melhor. E tudo isso
Então depois é aquela parte do crescimento da nossa personagem principal que nós vemos e quando então o Kay o confronta a dizer porque é que estás aqui, ele acaba por então ter ser um bocado reticente e não querer revelar, mas depois eventualmente diz que vai é para conhecê-la. E então o Kay simplesmente diz-lhe: vai, atira-te, vai ter com ela, simplesmente. Essa parte, entre aspas, do encontro do Kay, sim, ele diz isso, mas eu até queria mencionar uma coisa que ele diz antes, que eu até acho que é importante. Que ele começa até a dizer, quer dizer, vocês mudaram o mundo, vocês trouxeram a chuva. Isso não tem nada a ver, ninguém se preocupa com isso. Até dá a entender que esta mudança que eles escolheram para o mundo não teve nenhum impacto e que não tem nada. Pronto, claro que vai mudar a vida das pessoas, mas por alguma razão é interessante que eles não dão tanta importância a esse facto. Mas sim, ele depois então diz para ir ter com ela, porque a verdade é que foi por isso que ele voltou a Tóquio, certo? É o destino que estava a ligar e eles queriam se voltar a conhecer. Sim, aí lá está, o Kay foi uma espécie de voz da razão mesmo para lhe dizer vai ter com ela. E lá está, o Kay é o adulto desta história, é o que o torna, a meu ver, uma personagem tão interessante. E ele diz-lhe então para ir ter com ela, e de facto, no final do filme, então mesmo nos momentos finais, ele vai ter com ela e encontra. E é, lá está, a música toca, e é o que eu digo, é um filme, é suposto ser um romance, e de facto temos uma conclusão até, de certa maneira, bastante alegre e bastante interessante para aquilo que costumam ser os filmes de Makoto Shinkai, ou seja, temos uma conclusão, eu veria desta forma uma conclusão fechada mesmo, um fim da história fechada, em que eles se encontram e sabemos que pelo menos vão ficar juntos. Exato. Não é um filme muito agridoce, sabemos que eles ficam juntos e é sempre bom ver um filme em que consegue pôr um sorriso nas nossas caras.